A crise na saúde em Portugal atinge um novo ponto crítico. Médicos tarefeiros ameaçam parar, urgências podem encerrar e o governo parece incapaz de reagir a tempo. Rodrigo Taxa, do Chega, acusa o executivo de virar as costas aos profissionais, enquanto Fátima Fonseca, do PS, defende que é preciso garantir a sustentabilidade do SNS. No meio do caos, o país pergunta: quanto tempo mais o sistema aguenta antes de colapsar de vez? Fique até ao fim, o debate promete. Taxa, vê validade nas principais reivindicações dos médicos tarefeiros? Antes de mais, boa tarde, cumprimentá-los a todos e a quem nos acompanha lá em casa. Há realmente vários pontos que os médicos tarefeiros vêm alertando e que faz todo o sentido as suas queixas, nomeadamente algo que vem reiteradamente avisando é que se sentem sempre ostracizados e até quase que desconsiderados naquelas que são nas pretensões do governo. E, portanto, eu tenho alertado, não só neste tema da saúde, como noutros temas, que efetivamente entre a alegada grande capacidade de auscultação das várias áreas da sociedade que o governo tanto apregoa e depois as queixas que nós vamos ouvindo e que se vão sentindo dessas mesmas classes profissionais, não bate certo a bota com a perdigota. Mas numa lógica de sustentabilidade do sistema, não faz sentido, por exemplo, que seja mais difícil um médico desvincular-se do Serviço Nacional de Saúde? Com certeza que eu não estou contra nós revermos toda essa matéria, a legislação que lhe está afeta e haver ajustes que têm que ser feitos. Mas o António, há pouco, perguntou algo que me parece que faz todo o sentido e que é sempre, no fundo, nestas questões, a questão nevrálgica, que é se o profissional em causa, seja no caso em que estamos a falar um médico ou qualquer outro, se sente devidamente recompensado pelo seu trabalho. E há aqui uma dinâmica que eu não gosto de assistir e que, nomeadamente nos profissionais de saúde, eu creio que se sente sempre, que é imputar tudo aquilo que de negativo possa acontecer em função de uma greve a esses mesmos profissionais. Eu não vejo com bons olhos que um qualquer governante, ou mesmo até o Sr. Bastonário, venha alertar os médicos que tem que haver quase um sentido de respeito pela sua... Mas esta é uma área crítica. Com certeza... Pode levar, no limite, a várias mortes. Com certeza que sim. Se os serviços ficarem comprometidos. Com certeza que sim. E todos aqui far-me-ão essa justiça. Já várias vezes me ouviram dizer que sou das pessoas realmente preocupadas com o que se passa na saúde em Portugal. Mas não compro essa saída fácil e que não é correta, que é até desleal, de colocarmos todo o peso do problema que pode daí advir em cima, aos ombros dos profissionais de saúde. Nós temos que ser conscientes. Eu creio que estão a compreender a seriedade do meu argumento. Já disse que estou completamente disponível e acho que é positivo que tenhamos que revisitar as legislações em curso e todos os ajustes que têm que ser feitos. Mas, caramba, permitam-me o termo, se há profissional que sabe a sua importância que tem na sociedade, é um médico, é um enfermeiro, é um qualquer profissional de saúde. Portanto, não ponhamos sempre quase que o peso das falências em cima dos profissionais de saúde. Fátima Fonseca, olhando para as exigências que o Governo quer impor aos tarefeiros, elas não fazem, de certa forma, sentido numa gestão equilibrada do Serviço Nacional de Saúde? Nós, mais uma vez, vamos falar sobre um diploma que desconhecemos no seu detalhe. Apenas conhecemos aquilo que a comunicação social bem tem vindo a trazer para cima da mesa. O que é que me parece importante aqui? Parece-me importante frisar a gigantesca complexidade deste tema. De certa forma, o Alexandre já focou esse tema. De um lado temos a racionalização dos custos por parte do Governo, do outro temos as exigências de pessoas que, em boa parte do Serviço Nacional de Saúde, ocupam ou garantem 70% do funcionamento de algumas urgências. Eu não vou concordar com a sua formulação porque não me parece que exista um lado e outro. O que nós temos aqui é uma necessidade de garantir também à gestão do Serviço Nacional de Saúde previsibilidade. Aquilo que, enfim, que se procura garantir às grávidas, através de um conjunto de medidas ao longo do tempo. Nós precisamos de garantir previsibilidade. E a verdade é que, hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde está sobredependente, quer de trabalho extraordinário, quer de tarefeiros. São duas dimensões da gestão que são extraordinariamente difíceis de gerir, que implicam muito sacrifício do lado dos profissionais e implicam muita complexidade de gestão do lado de quem gera as unidades de saúde. Só para partilhar um número, tal como o Alexandre fez, em 2024, os gastos do SNS com horas extraordinárias e contratos de prestação de serviços ascenderam a 695 milhões de euros, de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde. Em março, tipicamente, as horas extraordinárias já esgotaram o seu plafond. Portanto, não é possível continuar a gerir o Serviço Nacional de Saúde assente num modelo que, porventura, poderá estar ultrapassado. E é por isso que o Partido Socialista tem dito que quer fazer parte da solução. Nós precisamos de encontrar caminhos, pontes para um diálogo que seja produtivo, porque o que não podemos ter
de todo, para além de não podermos aprovar diplomas sem negociar com os interessados, não podemos ter pessoas com dezenas de horas de tempo de espera, não podemos ter urgências fechadas, não podemos ter falta de resposta em saúde. E esse eu creio que é o tema crítico. Alexandre Poço, o Governo deverá abrir a porta a cedências e fazer, por exemplo, uma transição mais lenta neste processo, eventualmente excluindo a questão das horas desta primeira fase? Veja, aquilo que o Governo deve fazer é negociar com as associações socioprofissionais e com os sindicatos, que é isso que compete a um Governo fazer quando está em cima da mesa questões laborais. Por exemplo, e vou citar, não é na parte laboral, mas vou citar algo que disse também o bastonário da Ordem dos Médicos, situações que têm de ser esclarecidas e reguladas, nomeadamente a grande diferença que existe na forma do SNS lidar com os tarefeiros e com os médicos dos quadros do SNS. Ou seja, este é o desafio. Este, acima de tudo, é o grande desafio. É nós conseguirmos aproximar situações para que não existam situações de injustiça, de iniquidade. Eu aqui há pouco, quando falava, e dei o exemplo do custo horário entre médicos tarefeiros e médicos do SNS, é para que as pessoas percebam a dimensão do problema. Até porque estes médicos são essenciais depois ao funcionamento das urgências e das unidades de saúde. Agora, o que não podemos ter, por exemplo, é uma despesa que em 2011 representava 130 milhões de euros, em 2015 reduziu-se em 4 anos para 90, mas passámos de 90 em 2015 para 105 em 2018, 206 milhões em 2023, hoje são quase 250 milhões de euros, um ritmo de crescimento anual de 13%, que se nada for feito, no final da década, estes prestadores de serviço representam quase 500 milhões de euros. Ou seja, nós temos de dialogar, temos de negociar com as associações socioprofissionais. Deve começar de imediato essa negociação? Veja, os médicos querem reuniões com a tutela. Mas isso, como sabe, as reuniões entre a tutela e os sindicatos acontecem regularmente. Não é preciso estar aqui a dizer que tem de acontecer. Isso é o dia-a-dia da vida de um governante, da vida de um sindicalista. Agora, o meu ponto é, nós temos de aproximar valores, temos de conseguir poupanças nesta área e temos, acima de tudo, de acabar com alguma iniquidade que existe neste sistema. Por isso é que eu dei o exemplo das pessoas não se desvincularem de médico do SNS e no dia a seguir estarem a trabalhar como médicos tarefeiros, ou, por exemplo, de recém-especialistas que não concorrem aos concursos de colocação, ou que se concorrem, não assinam um contrato e depois vão trabalhar como médico tarefeiro. Nós temos de introduzir justiça. O que é que o Governo deveria fazer nesta altura para evitar a paralisação das urgências, que pode acontecer por um mínimo de 3 dias? Bem, vamos ver. Efetivamente, como temos estado aqui a falar, com certeza que a viabilidade das contas públicas são importantes. É um facto. Mas o Alexandre acabou uma vez mais de ter uma intervenção que não condiz com aquilo que os profissionais nos transmitem. O Alexandre diz, e acredito que o que disse é mesmo que sente, que o Governo tem que negociar, tem que falar. Mas os profissionais aquilo que dizem é que não são ouvidos, não são escutados. Portanto, o grande problema que deu impulso, digamos assim, a esta polémica, ao que parece, a fazer fé nos profissionais, naquilo que nos transmitem, é que o Governo não os terá ouvido. Pergunta-me o António, então agora o que é que o Governo faz confrontado com esta realidade? Obviamente faz aquilo que já devia ter feito. Neste caso, o que é que deve fazer? O que é que deve fazer? De imediato. Uma coisa tão simples é encetar desde já conversações com os profissionais. E uma negociação é exatamente isso. O Governo certamente terá que ceder em alguns pontos e os profissionais terão que ceder noutros para que se consiga chegar a um patamar que permita solucionar de alguma forma o problema. Eu estou de acordo com a Fátima. A realidade da saúde portuguesa já é preocupante que chegue. Estamos a um passo do caos. Há dias em que estamos no caos. Se falarmos no que acontece com as grávidas, que todos os dias nasce alguém numa ambulância, estamos já dentro do caos. O importante agora é que o Governo consiga fazer com que isto não se aprofunde ainda mais. E nessa medida, não é o momento do Governo agora fazer grandes fincapés com os profissionais, porque uma coisa é certa. Sem profissionais não há saúde. Fátima Fonseca, o Governo deveria abrir de imediato uma negociação alargada com estes profissionais para evitar esta situação que pode ser caótica? Não há outra alternativa a não ser dialogar com os profissionais, como é evidente. Agora, é preciso saber em que termos é que essa negociação se vai desenrolar. Porque o tema da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é infinitamente complexo. Nós temos os números, os indicadores financeiros em cima da mesa, são conhecidos, mas nós temos que olhar a montante, nós temos que planear o futuro do SNS. E é por isso que o Partido Socialista tem afirmado, por diversas vozes, que está disponível sempre para um diálogo construtivo que não coloque em causa os pilares fundamentais do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a sua universalidade, nomeadamente também, obviamente, a sua sustentabilidade. E existem
eu diria, várias dimensões que são relevantes atender aqui. Nós sabemos, por exemplo, foi anunciado ontem mesmo, que abriu mais um curso de medicina na UTAD. 40 vagas. Mas, na verdade, nós temos médicos em Portugal. Temos é de retê-los também. Aliás, só para dar 2 números adicionais, em 2021 nós tínhamos mais médicos por 100 mil habitantes do que a média europeia. Também sabemos que em 2021 53% dos médicos são clínicos gerais. Existe pouca atratividade em algumas especialidades, o que constitui um tema crítico também. E, aliás, ainda hoje ouvi alguém recordar, e bem, que a Ordem criou a especialidade de medicina de urgência e emergência e que este ano já teve 1000 candidatos a essa especialidade. Portanto, trabalhar este tema implica olhar para o SNS na sua globalidade, implica olhar para a capacitação das pessoas, para os modelos de gestão das unidades de saúde e para o tema da atração e retenção de profissionais, que não passa só pela questão... No fim deste debate, fica claro que a crise da saúde é mais do que política, é uma emergência nacional. O Chega, pela voz de Rodrigo Tacha, acusa o governo de abandono e exige respeito pelos profissionais que mantêm o SNS de pé. O PSD pede diálogo e reformas, mas sem coragem para romper com o sistema que falhou. E o PS insiste na sustentabilidade, enquanto os hospitais colapsam, as urgências fecham e os médicos pedem socorro. Portugal está a chegar ao limite, entre greves, demissões e vidas em risco, o país quer respostas. A questão é, quem vai ter coragem para as dar?